Seja bem-vindo a mais um episódio do Café com Luiz, em que eu compartilho aprendizados baseado em casos reais de candidatos que estão prestando os principais processos de trainee no mercado. E se liga nessa história que eu tenho para contar para você. Solta a vinheta. Luiz, eu tenho 33 anos e tenho medo de a idade ser um impeditivo no mercado. Eu já fui empreendedora, sou formado em educação física, trabalhei na área por muito tempo e passei por uma transição de carreira mudando para a área de RH. E eu gostaria muito de tentar os processos seletivos de trainee, pois eu sou apaixonada por novas vivências e poder crescer, e o trainee com certeza vai me contribuir isso. Além do que, eu tenho tanta coisa para falar e para aprender, então eu gostaria muito de uma dica, de uma orientação sua a respeito dos programas de trainee. E essa mensagem que eu recebi da Elaine, e o que eu tenho para dizer aqui para as pessoas que são 30 a mais buscando programas de trainee? Primeiro ponto, é possível sim você buscar um grande programa de trainee. A grande questão é como é que você vai selecionar quais experiências, o que você vai contar sobre as experiências para o mercado de forma geral. Então, o primeiro ponto que você precisa ter em mente é que não é a quantidade de experiências, mas o que exatamente das experiências você vai dar enfoque. Então, pensa como se fosse uma mala de viagem. Todo candidato ele vai ter 2 minutos para se apresentar ao mesmo tempo. Só que talvez você, por ter 30, 32, 35 anos no mercado, ou 33 como a Elaine, o que acontece? Quais experiências que você efetivamente vai colocar nessa bagagem de 2 minutos? O que você vai contar, talvez nesse momento, tem a ver com o porquê de você querer estar ali naquele tempo. Então talvez tudo que você já fez, tudo que a Elaine já contou na parte de educação física, talvez não seja o mais importante, mas a mudança que ela teve para RH, o que ela está buscando no mercado corporativo hoje, aí sim você tem um caso super importante e relevante, porque mostra aonde você quer atuar. Talvez alguns aprendizados sobre o seu perfil em educação física, sim, vai mostrar muitas coisas. Talvez a questão de o que os seus clientes em educação física percebiam sobre você, como você foi sempre percebida e chamada pelo mercado. Uma pessoa muito atenciosa com as pessoas, uma pessoa que lidava com os detalhes no atendimento, na maneira como você lidava com diferentes perfis. Tudo isso pode ajudar em como que hoje essas características já ajudam na área de RH e podem ajudar ainda mais num programa de trainee. Então é muito importante você, primeiro, ter um olhar para que recortes que você vai dar da sua história, porque, de novo, a mala, o tamanho da mala é pequena, ela vai caber poucas roupas, e aí você não vai ter condição de colocar uma série de coisas nessa bagagem, tá bom? Então os processos seletivos, eles têm um quadro relativamente curto de apresentação. O tempo médio de entrevista, ele normalmente é um tempo médio rápido. Então olha só que interessante, às vezes a pessoa passou 10 anos numa determinada área. Lá, a área de educação física, por exemplo, o caso da Elaine. E ela está, vamos por 1, 2 anos em RH. Quanto que você acha que do currículo está mostrando coisas de educação física e quanto que você acha que do currículo está mostrando coisas de RH? Normalmente eu vou ver um pequeno parágrafo, um pequeno espaço da parte de RH e um grande espaço de educação física. Só que a pessoa não quer mais atuar com educação física, só que tem tanta coisa que ela está contando a respeito dessa primeira experiência, desse primeiro intervalo, que as pessoas vão dar maior ênfase a isso, por ter mais quantidade de conteúdo, de informação. Então o que você tem que aprender a fazer e colocar o enfoque? Aonde tem maior peso, aonde tem maior importância. Quais as experiências do seu currículo têm maior peso para onde você quer dar o passo agora? Quais as experiências do currículo que vale a pena serem contadas, que vale a pena eu colocar para o objetivo que eu tenho? Não é se a experiência foi ou não foi importante, porque essa experiência com certeza teve muitas coisas legais, muitas coisas relevantes, e por aí vai, muitas conquistas, muitos desafios, e tudo isso naquele momento teve um sentido importante. O que você precisa ter em mente agora é: o que da minha experiência, então, eu tô levando para esse lugar onde eu quero atuar? Se eu vou atuar com relacionamento com clientes, se eu vou atuar com marketing, com vendas, se eu vou ser um trainee gerente de loja Renner, o que eu gosto de contar, o que vale a pena contar para as empresas, para os lugares sobre mim, a meu respeito. Tudo isso num curto espaço de tempo, seja ele na sua apresentação pessoal, que vai ter em média 2 minutos de apresentação, ou numa entrevista, que pode ter 30, 40, 50 minutos de entrevista, e que normalmente as pessoas vão contar e vender os seus valores nesse tempo. Então aproveita toda essa bagagem, essa maturidade para você demonstrar mais a decisão que você tem hoje pela sua carreira. Isso é importante.
Quando eu falo de maturidade, não tem a ver com idade. A maturidade, ela tem a ver com as escolhas que a gente está fazendo para nossa carreira. E isso hoje tem muito peso no mercado. Quem hoje está contratando no mercado, seja nos programas de trainee, até mesmo nas vagas de analista, pessoas que optaram por aquele caminho e são decididas por aquele caminho. E não, às vezes, pessoas que estão achando que pode ser um caminho, que estão querendo experimentar um lugar, que estão querendo conhecer uma área. Não é isso. A questão principal é justamente em relação à decisão que eu tenho para a parte da carreira. Então acho que é um pouco dessa ideia que eu queria mostrar aqui para vocês, para esse contexto. Quanto mais tempo, às vezes mais desafiador é. Eu faço uma comparação, às vezes, do quebra-cabeça, né? Então eu falo assim, para a gente montar um quebra-cabeça, a importância de ter uma tampa da caixa, ela é fundamental para que você consiga ver as peças que estão mais para a esquerda, mais para a direita, a parte do céu, a parte da árvore, da casa, o que é peça azul, o que é peça amarela, o que é peça vermelha, e todas essas peças vão formar uma imagem. Com a tampa da caixa, a gente consegue ver muito bem a fotografia final que fica mais fácil encaixar as peças e destinos. Imagina a nossa experiência como se fosse um quebra-cabeça de muitas peças. Você vai conseguir encaixar melhor essas peças, formatar melhor essa imagem, quando você tem uma fotografia muito bem desenhada. Se você tiver, por exemplo, 30, 35 anos e tudo mais, e não tem essa fotografia desenhada do seu objetivo, do seu plano, vai ficar difícil você mostrar e encaixar essas peças no quebra-cabeça de um discurso, de um pitch, de uma apresentação, porque você não vai saber o que você pode selecionar, o que você deve selecionar para isso. Então é muito importante que você tenha em mente que a fotografia, o plano, o objetivo, no caso da Elaine, já está bem definido. Isso vai ajudá-la demais a selecionar as questões. Se você não tiver ainda essa fotografia definida, como é o caso da Elaine, e que muitas pessoas podem enfrentar, o que pode acontecer? Você vai ter que definir normalmente um primeiro plano, para daí sim definir o que você vai recortar, o que você vai trazer das suas experiências para aquele tipo de objetivo. E ó, pessoal, até hoje eu entrevistei pessoas de 30, 35 anos para programa trainee. A Letícia foi uma trainee aprovada na Uzi Minas com 35 anos. E eu vejo cada vez mais nos últimos 2 anos para cá uma tendência maior do mercado olhar para as pessoas que têm 30 a mais nos programas de trainee. Isso eu não falo da boca para fora não, tenho visto candidatos avançarem nos processos seletivos, na parte de dinâmica, painel, entrevista, porém a dificuldade maior é em como dar o enfoque certo para o mercado, para as experiências. Então tenha em mente isso, trabalhe bem esse enfoque, trabalhe bem a sua objetividade, o que você quer trazer a seu respeito e bora buscar esses programas de trainee, beleza? E esse foi o caso da Elaine, mais um episódio do Café com Luiz. Se você gostou e quer ter o seu caso lido, comentado e analisado por mim, deixa aqui nos comentários desse vídeo, dá sua curtida no vídeo, segue no nosso canal para acompanhar outras histórias, outros casos do Café com Luiz. Vejo você!